Olá! Agora sim, nós vamos pro tema mais esperado, tá? Que foi bem, assim, procurado. Te apresento meu pai. Bom, esse tema, eu vi uma frase, na hora que eu estava procurando lá as coisas lá no coisa, eu vi essa frase. E eu pensei, essa frase dá um tema. E é como eu disse, não temos... A gente não tem, eu pensei que não ia achar nada que fosse, que encaixasse aí nesse tema. Porque, como eu disse, eu gosto muito de trabalhar Dia dos Pais, Dia das Mães com tema. E o culto todo voltado para o Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Em adoração ao Senhor, mas que a gente conseguisse fazer ele todo voltado e todo dentro do tema. Então, eu pensei assim, te apresento meu pai. Bom, quando nós chegamos, né, para se apresentar para alguém, nós falamos nosso nome, idade, né? De onde nós somos, né? Só que aí eu fiquei imaginando que quando a gente vai conversar com alguém que tem uma deficiência visual, ela não enxerga, nós temos que fazer mais do que uma apresentação. Nós temos que fazer uma descrição de como nós somos. Então, eu vou chegar para um deficiente visual, eu vou falar, oi, eu sou tia Val, eu tenho 1,70 m de altura, eu tenho cabelo cacheado, eu estou com uma blusa rosa, estou com uma saia jeans, estou com um sapato preto, entendeu? Nós temos que fazer uma descrição, porque eles não estão nos vendo. Mas quando nós fazemos essa descrição para eles, eles nos imaginam, tá? Como que nós somos. Pensando nisso, né? Eu fui procurar no YouTube se eu achava algum hino que batia nesse tema. Bom, eu achei um hino. Bom, eu fiquei muito feliz de ter conseguido achar esse hino. Eu achei um hino. E o nome do hino é exatamente o tema. Te apresento meu pai, do Coral Kids. Se vocês quiserem, depois eu coloco aí para vocês o áudio dele, tá? Para facilitar para vocês. Aí é só vocês falarem aí, tá bom? Então eu pensei, né, em algumas coisas que pode ser feito neste culto, né? Então nós já temos um hino, né? E vocês já entenderam mais ou menos o que seria esse tema, beleza? O que eu pensei? Vocês podem fazer, eu vou dar uma ideia aqui, que não, eu creio que não vai servir para todas as congregações, vai depender das crianças aí, como que é a família dela. Porque a gente sabe que Dia dos Pais, Dia das Mães, às vezes é doído para algumas crianças. Desculpa. Por exemplo, nós sabemos que tem criança que o pai não é presente. Tem crianças que não conhecem o seu pai, que é criada somente pela mãe, ou é criada pela avó, pelo vô, né? Então, eu penso assim, se vocês resolverem fazer essa ideia que eu vou dar agora, se resolverem fazer na sua igreja e tiver alguma criança que é assim, é criado com vô, com vó, ou com a mãe, entendeu? Não é criado com o pai, eu opte para eliminar, não faça. Mas se todas as crianças aí tiverem o pai presente, beleza, essa dica vai ser ótima. Aí vocês podem fazer essa dica. Vocês iriam fazer como se fosse um desfile, né? As crianças ficam lá, e aí vocês têm duas opções. Vocês podem colocar a criança entrando com o pai, ela já entra de mãozinha dada com o pai, e você pode fazer também o pai sentado no lugar e a criança sozinha. E quando ela chegar lá na frente, ela pega e fala o que ela precisa, o que eu vou te ensinar aqui, o que vai ser, qual é a ideia. Então, vamos imaginar que a criança vai entrar com o pai. Vai ser um desfile. Nesse momento, a criança, você coloca um fundo bem baixinho, coloca um hino lá, um fundo bem baixinho para não ficar vago. Um fundo de um hino legal, bem baixinho, sabe? Mais baixinho. A criança, ela entra com o pai dela de mãos dadas, uma por uma, né? Tudo de uma vez, não. Vai entrar uma e vai vir cá à frente, vai pegar o microfone e vai falar assim: te apresento o meu pai.
e vai fazer a descrição do pai, tá? O meu pai se chama, ele tem tantos anos. Você vai fazer, tia, uma ficha, sabe? Aquela fichinha escrito o nome do pai, a idade. Você vai fazer já essa fichinha. Vai pedir a criança para preencher. Se vocês quiserem, eu mando uma fichinha para vocês também, tá? Tudo direitinho aí. Vocês vão pedir o nome, a idade, o que ele mais gosta de fazer, o que ele mais gosta de comer, sabe? Então, são coisas assim, sobre ele. E aí ele vai falar, te apresento o meu pai. Aí tem o nome do pai. Te apresento o meu pai, José. Ele tem 37 anos, ele é alto, ele tem tanto de altura, ele entendeu? A criança vai falar a descrição do pai. E aí vai entrar a próxima criança. Entenderam? Também tem essa outra opção. A criança entra sozinha, uma por uma. E quando ela falar, te apresento o meu pai, e falar o nome do pai, o pai, aonde que ele tá, ele fica de pé. Então, ele pode ou ficar de pé onde tá, ou ele pode vir à frente. Mas eu acho que ele pode ficar de pé aonde ele estiver. Ele levanta, e aí a criança vai ler toda aquela descrição do pai no microfone, tá? Então, sim, essa é uma ideia muito legal. Se vocês que tiverem uma criança que não são criadas e falar, não vou fazer... Agora, se vocês quiserem fazer, achar que deve fazer, vocês podem ter uma conversa. Seria muito interessante fazer alguma coisa bem antes, né? Quando vocês forem dar essa fichinha, vocês conversarem com essa criança, com uma criança mais entendida, né? E para quem ela considera pai. Porque às vezes o vô é considerado pai dela, porque cria ela, ajuda a criar ela. Então ela pode fazer com o vô, entendeu? E aí você pode explicar também que a mãe é mãe e pai dessa criança. Então você pode pegar e fazer a fichinha com o nome da mãe, tá? Então, isso aí vai ficar de acordo com o que você achar dentro da sua... Se você vai conseguir conduzir isso aí dentro da sua igreja. Se você achar, não, isso não vai dar certo, eu não vou conseguir fazer, não faça essa parte, tá? Bom, vamos passar para outras coisas, tá? Isso aqui vocês já entenderam. Vocês podem optar em fazer ou não, dependendo do que for dentro da sua igreja. A decoração, vocês podem fazer o mural... Também um mural, escrito o tema, te apresento meu pai. Eu imaginei de você fazer um lugarzinho, ou uma poltrona, um lugar para ele sentar, né? Pode ser sentar, ou ficar em pé, um puff, alguma coisa assim. E aí tem aquele, né, mural bonito. Se vocês quiserem colocar bola, bexiga, tá? Podem colocar, não tem problema. Vocês vão fazer um mural bonito. Se quiser colocar... uma silhueta, esse aí você pode colocar. Você pode fazer a decoração bem livre. A lembrancinha desse também é bem livre, tá? Vocês podem fazer. Eu dou uma ideia. Se vocês quiserem fazer um porta-retrato escrito, né? Esse é meu pai, entendeu? Ou o tema mesmo nele, te apresento meu pai, alguma coisa assim, ficaria bem legal. Ou uma plaquinha, né? Com um porta-retrato, com aquele aspiralzinho que coloca foto, aí coloca foto e a plaquinha escrito te apresento meu pai, fica legal também. Mas se vocês quiserem optar por outras lembranças, esse eu acho que dá pra ficar bem livre, tá? Pra vocês escolherem o que ficar mais fácil pra vocês de lembrancinha, tá ok? Bom, então na decoração, eu pensei o quê? Vocês vão pedir o pai pra trazer um objeto pra igreja. Ou um objeto de trabalho, que é uma ferramenta, alguma coisa que ele trabalha, usa no seu dia a dia. Ou um objeto que é um hobby, sabe? Alguma coisa que ele gosta, né? Vou dar uma ideia. Por exemplo, o meu esposo, ele é instrumentista. Então, ele toca guitarra, contrabaixo, violão, né? Então, seria um objeto legal para tirar essa foto, né? Uma ideia. Então, assim, os pais pedem para os pais trazerem um objeto que eles gostam, sabe? Seja de hobby, seja do seu serviço, do seu trabalho. Se o pai trabalha num lugar que ele usa um uniforme, pode ser um uniforme, pode ser um capacete do seu trabalho. O que
Se vocês optarem por cada um trazer um objeto de trabalho, também vale. Vocês podem pedir para cada um trazer um objeto de trabalho, alguma coisa que usa no trabalho. Mas às vezes é difícil, porque tem pessoas que trabalham e não tem como trazer o objeto que ele trabalha e que tá dentro da fábrica, né? Então pode ser alguma coisa que eles gostam, tá? Que eles fazem com frequência, que eles dedicam, que eles, tá? Um objeto. Aí nesse mural, o pai, ele ficaria com o seu objeto na mão, fazendo. Se for um instrumento, dá pra ficar aqui. Aí é um pandeiro, dá pra ficar aqui, né? Se é um baterista, eu gosto, aí pode ser com as baquetas. Aí vamos supor que se o pai trabalha, vamos supor, em algum lugar, em alguma coisa de obra que tem que usar um capacete, pode ser aquele capacete, né? Se tiver um colete do seu trabalho, pode ser um colete, tá? É o que eu gosto de andar de bicicleta, pode ser alguma coisa que envolve a bicicleta, aquele capacete para andar de bicicleta. Então, sim, pode ser várias coisas. O pai, na hora de tirar essa foto nesse mural, ele vai pegar o seu instrumento que ele trouxe e vai colocar, ele vai usar aquele instrumento. E a criança vai ficar um pouquinho mais à frente do lado e vai fazer assim com as mãos, tá vendo, ó? Pro lado do pai. Porque em cima, onde que vai estar coisa, vai estar escrito, te apresento o meu pai. Então, a criança vai estar ali, te apresento o meu pai. Ela vai estar mostrando pro pai dela, entendeu? E ele com algum objeto que use. Eu tive essa ideia, mas vocês podem usar a sua criatividade, tá? É uma ideia, assim, bem legal. Eu acho que vai marcar, né? Seria uma coisa que iria marcar na memória do pai e da mãe. Eu já falei do desfile, eu vou falar uma brincadeira, faltou uma coisa. Tem uma brincadeira que ficaria bem legal para esse tema também. Vocês pegam, vendam as crianças, tá? Vendam as crianças e colocam os pais misturados. As crianças não vão estar vendo. Misturem os pais, aí coloca os pais assim. E a criança, com os olhos vendados, elas vão ter que achar o seu pai. Elas vão ter que achar o seu pai só pelo contato de mãos. Se ele tem barba, o tipo de cabelo, não é? Então, assim, é uma brincadeira bem legal que dá pra vocês fazer durante o culto, tá? Bom, essas são as ideias que eu tive pra esses temas, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Se aparecer um outro tema lá no grupo, eu vou fazer também, vou mandar pra vocês, tá? Mas são os 3 temas que eu vi lá, que foram escolhidos. Eu fiz o vídeo explicando, narrando cada brincadeira, cada coisa que eu imaginei que poderia dar certo aí dentro desse tema. Se eu tiver mais alguma ideia, eu mando lá também, tá bom? Então, tenha um bom dia pra vocês, tá? Fique com Deus e qualquer coisa a gente vai se falando lá.